Imagina só, o finalzinho do século XVIII, começo do XIX. O mundo estava virando de cabeça para baixo. Um verdadeiro turbilhão de novas ideias, de exércitos marchando, redesenhando completamente o mapa. E essa confusão toda foi especialmente dramática aqui nas Américas, onde um continente inteiro resolveu que era hora de quebrar as correntes que o prendiam à Europa. Ok, então vamos direto ao ponto. A questão central aqui é um quebra-cabeça histórico que é, sinceramente, fascinante. Como é que pode, né? Movimentos de independência que aconteceram mais ou menos na mesma época, com inspirações parecidas e que deram em resultados tão, mas tão diferentes. De um lado, as 13 colônias britânicas se juntam e formam uma coisa só, os Estados Unidos. Do outro, o gigantesco Império Espanhol, bom, ele se estilhaça em mais de 15 novas nações. Bora tentar entender esse mistério. Para a gente começar a desembolar essa história, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo. O que exatamente acendeu a chama da revolução em cada lugar? Porque, como a gente vai ver, as faíscas que começaram esses incêndios continentais foram bem diferentes uma da outra. Olha só essa linha do tempo. A ordem das coisas aqui diz muito. Repara como a Revolução Americana, lá em 1776, vem primeiro. Só depois é que o terremoto acontece na Europa. Primeiro a Revolução Francesa e depois, o ponto-chave, Napoleão invade a Espanha em 1808. Essa invasão bagunçou completamente o poder espanhol e, sem querer, abriu uma janela de oportunidade gigantesca para suas colônias. Então, o pulo do gato é esse. No norte, a gente pode dizer que foi uma briga de família. Os colonos se sentiam britânicos, mas achavam um absurdo pagar novos impostos sem ter voz nas decisões. Já na América Espanhola, o gatilho veio de fora. Quando Napoleão simplesmente prendeu o rei da Espanha e botou o irmão dele no lugar, a elite daqui ficou tipo, ué? E agora? A gente obedece a quem? Esse vácuo de poder foi a faísca que todo mundo estava esperando. Beleza, agora vamos falar de quem estava na frente dessa história toda. Quem liderou esses movimentos. E aqui tem um ponto importante. Tanto no norte quanto no sul, as revoluções foram na sua maioria conduzidas pelas elites. Homens ricos, donos de terras, que tinham muito a ganhar e, claro, muito a perder. E aqui na América Espanhola, existia uma tensão no ar que era crucial. Era uma rivalidade forte entre os crioulos, que era a elite nascida aqui, e os chapetones, a elite que vinha direto da Espanha para mandar em tudo. Pensa só, os crioulos tinham a grana, as fazendas, a influência, mas os cargos mais importantes, o poder de verdade, ficava na mão dos chapetones. Essa frustração foi, sem dúvida, um motor poderosíssimo para a independência. E esses aqui são alguns dos arquitetos da coisa toda. No norte, figuras como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, que primeiro tentaram uma conversa, uma negociação, antes de partirem para o rompimento. Já no sul, a gente tem os grandes generais, os libertadores. Nomes como Simão Bolívar, José de San Martín, gente que liderou exércitos por milhares de quilômetros, cruzando o continente. Dá para sentir a força desse juramento do Simão Bolívar, né? Ele captura perfeitamente a paixão e o tamanho da ambição dele. O projeto do Bolívar não era só libertar a Venezuela, a terra natal dele. O sonho era varrer o poder espanhol de todo o continente sul-americano. Uma visão grandiosa que guiou a vida inteira dele. E agora a gente chega no coração da nossa pergunta. A pergunta de $1 milhão. Por que os pais fundadores lá do norte conseguiram criar uma única nação, enquanto o sonho de Bolívar de uma grande nação sul-americana deu errado e acabou se quebrando em um monte de países? Olha, esse gráfico aqui fala por si só, né? O contraste é gritante. De um lado, as colônias inglesas se juntam para virar uma nação. Do outro, o Império Espanhol se quebra em mais de 15. É uma diferença brutal no resultado. Então a gente volta à pergunta: por que essa divergência tão radical? Vamos analisar isso pedaço por pedaço. Primeiro, a geografia. As 13 colônias eram um território compacto, ali na beira do mar. Já a América Espanhola era gigantesca, separada pela Cordilheira dos Andes, por desertos, pela floresta amazônica. Imagina a dificuldade de comunicação. Depois, a política. As colônias inglesas já tinham um histórico de se reunir, de conversar, como no Congresso Continental. Na América Espanhola, não. Cada pedaço, cada vice-reinado era governado como se fosse um país separado, quase sem contato com os outros. E, por fim, a liderança. No norte, Washington era o comandante, unificando todo mundo. No sul, o poder se espalhou entre vários líderes militares regionais, cada um com seus próprios interesses e exércitos.
Esse fenômeno tem nome, é o caudilismo. Depois que os espanhóis foram expulsos, o poder não foi para um governo central, forte. Ele foi parar na mão desses homens fortes locais, os caudilhos. A lealdade do povo era para esse líder da sua região, não para uma ideia distante de nação unida. O grande sonho de união do Bolívar acabou batendo de frente com a realidade dura do poder local. E, para a gente fechar, vamos dar uma olhada no que aconteceu depois. Porque, apesar de todos os caminhos diferentes que seguiram, as novas nações das Américas acabaram compartilhando um legado bem parecido. E, para ser sincero, um legado bastante complicado. A independência política da Europa? Ok, isso foi conquistado. Mas e na prática, o que mudou de verdade? Economicamente, quase nada. As novas nações continuaram a fazer o mesmo que faziam antes, exportar matéria-prima para a Europa. Socialmente, a revolução foi basicamente uma troca de chefe. A elite crioula tomou o lugar da elite chapetona no topo da pirâmide. Mas para a maioria da população, como os indígenas e os afrodescendentes, a vida mudou muito pouco. As questões mais espinhosas, como a escravidão, foram simplesmente empurradas com a barriga. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A independência política foi conquistada, mas será que a liberdade foi para todo mundo? Essas revoluções foram, com certeza, um passo gigante na história, mas o caminho para criar sociedades que fossem realmente livres e iguais para todos, bom, esse caminho estava só começando. E de muitas formas, é um caminho que continua a ser trilhado até hoje.